Desde que o primeiro de nós olhou para a tapeçaria cintilante da noite, a mesma pergunta ecoou através dos milênios, em todas as culturas, em todas as línguas. Estamos sozinhos? Nós construímos observatórios gigantescos para perscrutar a escuridão. Enviamos mensagens em garrafas cósmicas, as placas das sondas Pioneer e os discos de ouro das Voyagers, na esperança de que alguém, em algum lugar, as encontrasse. O programa 7 vasculha os céus há décadas, ouvindo em um silêncio cósmico ensurdecedor. A resposta oficial, a narrativa que nos acalma, é que o universo é vasto e provavelmente cheio de vida, mas as distâncias são simplesmente intransponíveis. Então, em 2017, o universo nos enviou Oumuamua, o primeiro mensageiro, um objeto que desafiou nossa classificação, acelerando para longe do Sol de uma forma que não podíamos explicar. Alguns, como o proeminente astrônomo de Harvard, Avi Loeb, ousaram sugerir o impensável. Era um artefato tecnológico. Fomos ridicularizados. A ciência convencional encontrou explicações convenientes. Depois veio 2I Borisov, um cometa interestelar que se comportou exatamente como esperado, reforçando a ideia de que Oumuamua era apenas uma anomalia natural. A poeira baixou, mas era apenas a calmaria antes da verdadeira tempestade. Vamos dissecar a história oficial do 3I Atlas para entender onde a verdade foi enterrada. Descoberto em dezembro de 2019, seu brilho aumentou dramaticamente, prometendo ser o cometa mais espetacular em décadas, visível a olho nu. A comunidade astronômica estava em êxtase. Então, convenientemente, quando se aproximava do Sol, ele começou a se fragmentar. Em abril de 2020, o telescópio espacial Hubble confirmou sua desintegração. Fim da história. Um bloco de gelo e poeira interestelar que não aguentou o calor. Uma explicação simples, limpa e, para alguns, inacreditavelmente conveniente. Mas as anomalias estavam lá, escondidas nos dados brutos. Primeiro, a aceleração não gravitacional. Antes de se desintegrar, o objeto estava se desviando de sua trajetória puramente gravitacional de uma forma que não correspondia à sublimação de gelo, como no caso de Oumuamua. Segundo, picos de rádio de banda estreita. Foram detectados pulsos curtos e repetitivos, descartados como interferência de satélites terrestres, mas cuja origem nunca foi conclusivamente identificada. Terceiro, a própria desintegração. Ela não foi explosiva. O objeto se desfez suavemente em múltiplos fragmentos que se afastaram uns dos outros com velocidades notavelmente uniformes, quase como se estivessem se dispersando deliberadamente e não explodindo caoticamente. Para Kaku, isso não era a morte de um cometa. Era a fase de implantação de uma missão. O 3I Atlas era o veículo de entrega, um disfarce perfeito que se autodestruiu após liberar sua carga. E que carga! Vamos agora detalhar os 9 objetos que, segundo esta teoria alucinante, foram liberados nessa operação. O primeiro e talvez mais inquietante objeto é o Sentinela. Sua função primordial é a vigilância total e passiva. Kaku especula que este objeto representa o auge da tecnologia furtiva. Sua superfície não seria simplesmente pintada de preto, seria um metamaterial dinâmico, capaz de dobrar a luz e outras radiações ao seu redor, tornando-o invisível para qualquer sensor que possuímos, óptico, rádio ou infravermelho. Sua propulsão seria igualmente silenciosa, talvez baseada em emissores de campo gravitacional assimétricos, permitindo que ele se mova sem expelir qualquer tipo de propelente. Sua posição estratégica seria um dos pontos de Lagrange Terra-Sol, L1 ou L2, ou mesmo um ponto Terra-Lua, onde as forças gravitacionais se anulam, permitindo que ele permaneça estacionário com gasto mínimo de energia. De lá, o Sentinela estaria fazendo um inventário completo da humanidade, não apenas monitorando nossas redes de comunicação e transmissões de rádio, mas analisando o espectro de luz da nossa atmosfera para mapear nossa poluição industrial. Estaria observando os padrões de luz de nossas cidades para entender nossa economia. Estaria interceptando tudo, desde chamadas de celular a transações financeiras e postagens em redes sociais, usando computação quântica para analisar esses dados em tempo real e construir um perfil psicológico completo da nossa espécie. Somos agressivos, cooperativos, tribais? Qual é o nosso nível de desenvolvimento tecnológico e, mais importante, nosso potencial de ameaça? O sentinela é o olho que tudo vê, o espião silencioso em nosso quintal, e nem sabemos que ele está lá. O segundo objeto, o escriba, tem um propósito totalmente diferente. Não é para receber, mas para transmitir.
No entanto, não é um rádio-farol, seria inútil e primitivo. Kaku teoriza que o escriba é um arquivo, um repositório de conhecimento de uma civilização talvez milhões de anos mais velha que a nossa, codificado de uma forma que é tanto uma mensagem quanto um teste. A transmissão não seria via ondas de rádio, mas através de um fluxo modulado de neutrinos, ou talvez até mesmo ondas gravitacionais de alta frequência, partículas e fenômenos que só recentemente começamos a detectar e que são incrivelmente difíceis de interceptar ou decifrar. O conteúdo seria a Enciclopédia Galáctica de Asimov tornada realidade, a física, a biologia, a história, a filosofia e a arte de seus criadores. Mas por que transmiti-la de forma tão obscura? Porque é um filtro. Uma civilização só pode acessar o conhecimento do escriba quando atinge um nível de sofisticação científica para detectar e decodificar essas transmissões sutis. É um mecanismo de segurança para evitar que tecnologias perigosas, como a manipulação do vácuo ou a criação de matéria exótica, caiam nas mãos de uma espécie imatura e autodestrutiva. O escriba está silenciosamente oferecendo as chaves do universo, mas primeiro temos que provar que somos inteligentes e sábios o suficiente para encontrar a fechadura. Este é o objeto que representa o potencial industrial de uma civilização avançada, o tecelão. Não é um objeto único, mas uma nuvem de bilhões de nanomáquinas autorreplicantes, a personificação da sonda de von Neumann. Após ser liberado pelo 3I Atlas, este enxame viajou para o local mais rico em recursos do nosso sistema, o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Sua diretiva é simples: encontrar asteroides com altas concentrações de ferro, níquel, platina, titânio e outros elementos essenciais, e começar a construção. Eles são impressoras 3D em escala atômica. Eles desmontam a matéria-prima e a usam para construir cópias de si mesmos, aumentando seu número exponencialmente. Uma vez que uma massa crítica é atingida, eles começam sua tarefa secundária: construir uma infraestrutura em larga escala. Isso pode incluir antenas massivas para comunicações interestelares, painéis solares quilométricos para coleta de energia, novas sondas para explorar nosso sistema em detalhe, ou talvez até mesmo os componentes para um futuro portal de buraco de minhoca. O tecelão é a prova de que uma civilização não precisa enviar naves colossais. Ela pode enviar uma única sonda do tamanho de uma agulha que constrói um império industrial com os recursos locais. A questão que nos assombra é: eles estão construindo para si mesmos ou estão limpando o terreno para nossa eventual substituição? Uma operação de tal magnitude precisa de proteção. O Guardião é o sistema de defesa da frota. Baseando-se em aplicações teóricas da relatividade geral, Kaku não o imagina como uma nave com canhões laser. Seria muito mais sofisticado. O Guardião seria um manipulador do espaço-tempo. Ele poderia gerar poços de gravidade, localizados para desviar meteoros ou asteroides que ameacem os outros 8 objetos. Poderia criar pequenas bolhas de espaço-tempo deformado, uma espécie de escudo defletor para se proteger de qualquer ameaça, seja ela natural ou artificial. Sua principal função seria a negação diária. Ele estaria patrulhando a borda do nosso sistema solar, garantindo que nada indesejado entre e, talvez, que nenhuma de nossas sondas mais avançadas saia com informações que não deveria. Isso explicaria as anomalias misteriosas sofridas pelas sondas Voyager 1 e 2 ao cruzarem a heliopausa. Talvez elas não tenham simplesmente encontrado fenômenos inesperados. Talvez elas tenham sido sutilmente editadas pelo Guardião, que alterou suas leituras ou as redirecionou para longe de qualquer coisa importante. O Guardião não é agressivo, é um pastor, e nós somos o rebanho que ele mantém dentro do cercado. E se a missão for mais do que apenas observação e construção, e se for sobre criação, a semente é uma sonda biológica, uma ferramenta de panspermia direcionada. Enquanto a vida na Terra pode ter começado por acaso, uma civilização avançada não deixaria a proliferação da vida ao acaso galáctico. A semente seria um biolaboratório contendo os tijolos da vida, não apenas aminoácidos, mas talvez cadeias de DNA sintético, modelos para proteínas complexas ou mesmo organismos extremófilos projetados em laboratório, capazes de sobreviver em condições extremas. Kaku sugere que seus alvos não seriam planetas já habitados como a Terra para evitar a contaminação. Em vez disso, seriam mundos aquáticos promissores, mas estéreis, como o oceano subterrâneo de Europa ou Encélado. A semente mergulharia nessas águas e liberaria sua carga, iniciando um novo processo de evolução. É um projeto de jardinagem cósmica de longo prazo. Eles não estão esperando ver resultados amanhã. Eles podem estar dispostos a esperar milhões de anos para que uma nova biosfera floresça.
Somos nós um desses experimentos que deram certo, e eles estão agora iniciando novos experimentos em nossos vizinhos celestes? Este é o conceito mais abstrato e alucinante da teoria de Kaku, o fantasma. Ele está enraizado na teoria das cordas, que postula a existência de dimensões espaciais extras além das três que conhecemos. O fantasma não seria um objeto em nosso espaço tridimensional, seria uma sonda brana existindo em uma brana dimensional paralela, adjacente à nossa. Nós não poderíamos vê-lo ou tocá-lo. Sua única influência detectável em nosso universo seria através da força da gravidade, que, segundo a teoria, pode vazar entre as dimensões. Qual seria sua função? A partir de uma quarta dimensão espacial, ele teria uma perspectiva divina. Ele poderia ver nosso contínuo espaço-tempo, não como uma sucessão de momentos, mas como um bloco único, passado, presente e futuro dispostos como uma paisagem. Poderia ser o planejador estratégico da missão, capaz de prever os resultados de ações em escalas de tempo de milênios. Poderia estar procurando por falhas ou instabilidades no próprio tecido da nossa realidade. O fantasma é o lembrete de que o que percebemos como a totalidade do universo pode ser apenas uma única página em um livro muito, muito maior. Toda essa tecnologia avançada, manipulação da gravidade, construção atômica, comunicação quântica, requer uma fonte de energia que faria nossas usinas nucleares parecerem fogueiras. O coração é essa fonte de energia. Não é um reator de fusão, mas algo muito mais exótico, um Kugelblitz, um buraco negro feito de pura energia, estabilizado e contido. De acordo com a física teórica, um buraco negro dessa micromassa evaporaria quase instantaneamente através da radiação Hawking, liberando uma explosão de energia equivalente a milhares de bombas de hidrogênio. Uma civilização tipo segundo ou terceire teria aprendido a criar, estabilizar e alimentar esse buraco negro, extraindo sua energia de forma controlada. O coração seria a usina central da frota, transmitindo energia sem fio para os outros 8 objetos através de feixes de partículas altamente colimados. Sua localização seria deliberadamente distante, bem além da órbita de Netuno, para evitar qualquer perturbação gravitacional ou risco acidental para os planetas internos. É uma demonstração de poder tão absoluta que beira a magia. A maior barreira para viagens galácticas é a distância. A luz leva 4 anos para chegar à estrela mais próxima. Levaria 100.000 anos para cruzar nossa galáxia. Nenhuma civilização viaja assim. A âncora é a solução, um gerador de pontes de Einstein-Rosen ou buracos de minhoca. Baseado nas soluções das equações de campo de Einstein, um buraco de minhoca é um atalho através do espaço-tempo. Kaku teoriza que a âncora não voa, ela conecta. O objeto seria capaz de gerar a energia negativa ou a matéria exótica necessária para abrir e estabilizar um desses túneis cósmicos, conectando seu ponto atual a um destino a anos-luz de distância. O 3I Atlas não viajou por eras através do vazio interestelar. Ele foi entregue em nosso sistema através de um buraco de minhoca criado pela âncora. Uma vez que a missão em nosso sistema esteja completa, seja em 10 anos ou em 10.000 anos, a âncora abrirá um novo portal, permitindo que a frota salte instantaneamente para seu próximo alvo. Eles não são exploradores, são viajantes. Finalmente, como uma frota tão distante se reporta ao seu comando? A comunicação em tempo real é o santo graal de qualquer império galáctico. A luz é muito lenta. O Arauto resolve esse problema usando o fenômeno mais bizarro da física, o entrelaçamento quântico. Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância. Se você entrelaçar duas partículas, elas se tornam intrinsecamente ligadas. Não importa o quão distantes estejam, se você medir uma, o estado da outra é conhecido instantaneamente. O arauto seria um comunicador quântico. Ele conteria um grande número de partículas entrelaçadas com um receptor correspondente no mundo natal da civilização ou em outra frota. Ao manipular o estado quântico de suas partículas, ele pode enviar mensagens complexas através de distâncias galácticas em tempo zero. É uma linha de comunicação perfeitamente segura, impossível de ser interceptada e instantânea. O arauto está constantemente enviando relatórios de progresso do Sentinela e recebendo novas ordens. A frota não está sozinha, ela faz parte de uma rede vasta e coordenada. 9 objetos: um espião, um bibliotecário, um construtor, um soldado, um jardineiro, um observador dimensional, uma usina de força, um motor de dobra e um comunicador instantâneo. Se a teoria de Kaku estiver correta, esta é a realidade do nosso sistema solar hoje. A pergunta inevitável é: quem sabe disso? É concebível que os astrônomos do mundo inteiro
com seus milhares de telescópios, não tenham visto nada? Ou eles viram, reportaram, e a informação foi classificada no nível mais alto possível? Poderia haver um acordo secreto entre as superpotências para suprimir a maior descoberta da história humana por medo do colapso social, religioso e econômico que se seguiria? A verdade sobre o 3I Atlas pode não estar enterrada em dados astronômicos, mas em cofres subterrâneos em Washington, Moscou e Pequim. Michio Kaku nos ensinou a ver o universo como um lugar de maravilhas infinitas, mas talvez seja também um lugar de perigos infinitos. A chegada silenciosa desta frota nos força a uma reavaliação humilhante e aterrorizante do nosso lugar no cosmos. Não somos os senhores da criação, podemos não ser nem mesmo os donos do nosso próprio sistema planetário. Somos talvez apenas uma interessante forma de vida nativa em um pedaço de propriedade que acaba de ser visitado por seus verdadeiros donos. A questão não é mais eles virão, a questão é o que eles farão a seguir. O universo não está em silêncio, nós é que temos sido surdos. Esta teoria é um exagero ou a verdade que estão escondendo de nós? Qual dos 9 objetos você acha mais plausível ou mais aterrorizante? Participe da discussão nos comentários. Para mais investigações sobre os segredos que o universo e os governos não querem que você saiba, inscreva-se e ative as notificações. A verdade está lá fora, e nós vamos encontrá-la. O que você acha dessa teoria? É a maior descoberta da história ou apenas especulação? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de desvendar os maiores mistérios do universo, inscreva-se no canal e ative as notificações. O cosmos está cheio de segredos e nós estamos aqui para expor todos eles.